Atentem nesta capa. É lindíssima, certo? Mas não é por isso. É porque é a capa que vocês devem fixar quando forem comprar livros. Esta obra é para ler. Esta obra é para ler em 2021, se ainda não o fizeram. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Ai, tal Rita, mas eu não leio inglês. Ok, está bem. Podem ler em português do Brasil. Já saiu no Brasil. Não estão à vontade a ler em português do Brasil? É difícil encontrarem a obra? Boas notícias. A Top Seller acabou de anunciar que vai lançar para o mercado português esta obra da Taylor Jenkins Reid em 2021. Portanto, só tenho que esperar mais uns mesinhos para terem a tradução no mercado português. A partir daí, não há desculpas. Então, esta obra foi das últimas obras que eu li, está recomendada no Booktube Internacional, mas também já temos algumas das nossas Booktubers que já leram, como por exemplo a Dora Santos Marques, que leu e recomendou, a Bárbara também. Eu confiei na opinião delas, adquiri esta obra, li e amei. Vou começar pelo fim e dizer já que é uma obra, para mim, é uma obra de 5 estrelas. Do que é que fala? Sem spoilers, porque está no título, fala de Evelyn Hugo. Fala da vida de Evelyn Hugo, conforme narrada pela própria. Evelyn Hugo é uma personagem ficcional. Ela foi uma grande estrela de Hollywood, fez imensos filmes, teve imenso sucesso, era super badalada no seu tempo. À data da narrativa, ela já é uma senhora mais idosa, já está reformada, já não está nas luzes da ribalta, e ela decide, como teve uma vida badalada, afinal de contas ela foi casada 7 vezes, ela teve 7 maridos, ela decide contar a sua história de vida, contar a sua verdade. A verdade que, apesar dela ter sempre o seu nome escarrapachado na imprensa cor-de-rosa da altura, nunca ninguém soube realmente o que é que se passava, qual era a sua verdade, o porquê das suas ações, destes casamentos todos. Porque é que ela casou tanta vez, o que é que se passou? Então Evelyn Hugo, já idosa, decide contactar uma revista, a Vivant, e informa que quer dar uma entrevista, mas que tem de ser, a entrevista ela só dá a uma jornalista específica, que é uma jornalista que nem é conceituada nem nada, é uma jornalista comum, uma mulher que está a passar por um processo de divórcio, na casa dos 30 anos, e que Evelyn Hugo insiste que tem que ser essa pessoa a quem ela vai dar a sua entrevista. E é aqui que começa o nosso romance. A jornalista, que se chama Monique, vai à casa de Evelyn Hugo para a tal entrevista e Evelyn Hugo informa que na realidade ela não quer bem dar uma entrevista, não quer nenhuma sessão fotográfica, não quer fazer capa de nenhuma revista. O que ela quer na realidade é contar a Monique, dar-lhe o exclusivo da sua biografia. Ela quer e insiste que Monique escreva a sua biografia. Monique pergunta-lhe, obviamente, porquê eu, porque é que me escolheu em mim, porque é que insistiu que fosse eu a vir aqui falar consigo, mas Evelyn Hugo nunca diz a verdade e há um motivo, nós só sabemos no final da obra qual é o motivo para ela ter escolhido esta jornalista em específico para contar a história toda da sua vida. Até lá, até ao finalzinho da obra, até às últimas páginas, ficamos sempre... nós percebemos que há ali qualquer coisa, há ali uma razão qualquer, mas nós nunca sabemos qual é. Ora bem, Evelyn Hugo nasceu pobre, nasceu no seio de famílias muito humildes e era já o sonho da sua mãe que entretanto acaba por falecer, ainda Evelyn Hugo era muito jovem, era já o sonho da sua mãe sair da terrinha, daquela terrinha pequenina onde se via na pobreza e ser alguém, ir descobrir o mundo e ter uma carreira de sucesso, viver financeiramente uma vida muito estável. Mas a mãe acaba por não conseguir porque morre antecipadamente e Evelyn Hugo, ela pôs na cabeça e, como uma pessoa muito determinada que sempre foi, ela ia vencer na vida e ia concretizar o sonho da mãe. E ela faz de tudo para ser a pessoa de sucesso que acabou por se tornar. E ela vai para Hollywood e torna-se uma grande estrela de Hollywood. A questão é, até conseguir tudo o que ela quer, ela realmente não vê barreiras. Ela pôs na cabeça que tem que conseguir determinados objetivos e ela vai até ao fim. Então ela vai contar a Monique o porquê de ter casado com cada um destes 7 maridos. Ela casou com eles por diversas razões, divorciou-se deles por diversas razões e ela vai contar
todos os pormenores a Monique. Esta é uma história que me prendeu do princípio ao fim, sem qualquer exagero. Desde as primeiríssimas páginas, isto são capítulos muito pequeninos que vão sendo intercalados com notícias da imprensa cor-de-rosa, e achei essa parte fantástica. Eu ria-me, na realidade, ao ler o relato de Evelyn Hugo sobre o que foi a sua verdade, os seus porquês, o que é que a levou a tomar determinadas decisões, e depois vimos as notícias que eram publicadas na altura da imprensa chamada imprensa cor-de-rosa, a imprensa sensacionalista, e era um bocado cada tiro de caramelo, quer dizer, cada notícia que eles publicavam, aquilo era tudo ao lado. E ela própria dizia, eles não se importavam com a realidade, eles não se importavam em relatar a verdade. Eles não faziam qualquer investigação. Era o que eles achavam que era, aquilo que vendia, era o que eles publicavam. Eu acho que nós aqui em Portugal também temos um bocado isso, não é? Naquelas revistas semanais, sensacionalistas, que publicam aquilo que lhes apetece apenas para vender. E isso acontecia muito com esta celebridade, com esta estrela de Hollywood, com a sua vida polémica, com as suas relações amorosas, com os seus casamentos. É uma obra que tem muito que se lhe diga. Há aqui coisas que eu não posso realmente contar porque seria um spoiler tremendo, mas tem muito que se lhe diga. Evelyn Hugo foi uma personagem muito sui generis, com muitos segredos. Ela passou a sua vida ativa nos anos 50, portanto, anos 50, anos 60, foi quando ela foi a grande estrela. As coisas eram diferentes do que são agora. A sociedade não aceitava tão bem na altura o que hoje em dia já se aceita de uma forma mais, como sendo algo mais banal. A escrita de Taylor Jenkins Reid, esta foi a minha estreia com a autora, eu não li as obras anteriores, como por exemplo Daisy Jones and the Six, que também é uma obra muito conhecida, ainda não li, esta foi mesmo a minha estreia. Achei fenomenal, é mesmo a própria história, mais a escrita da autora, prendem-nos do princípio ao fim. Eu estive sempre curiosa em saber como é que ela ia sair de um casamento e porque é que se iria meter num outro casamento, para além de ter curiosidade sempre em saber o porquê dela ter escolhido Monique. Não falhei a 100% na minha teoria. Acho que não é possível nós termos a certeza absoluta dos porquês dela ter escolhido a jornalista Monique, senão mais para o fim, porque há situações que nós só vamos descobrindo lá mais para a frente, mas não falhei a 100% na minha teoria. Mas foi uma obra fenomenal, 5 estrelas, do princípio ao fim, inquestionavelmente. Recomendo a leitura, quem lê apenas em português, aguardem, em 2021 a Topsela vai lançar para o mercado português esta obra. Se não, leiam em inglês, mas leiam-na, ok? Fica aqui a minha recomendação de leitura, a última recomendação de 2020. Beijinhos e até ao próximo vídeo.